E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o economista Antônio Carlos Frachelli, nosso encontro de toda a semana. Frachelli, prazer, obrigado pela presença. Bom, falando um pouco agora, estamos em 2018, falando dessa conjuntura e se já dá para vislumbrar alguma mudança nessa conjuntura econômica na virada do ano, Frachelli. Bem, em primeiro lugar, o telespectador, né, o nosso feliz ano novo. Eu diria que nessa primeira semana de janeiro dá para perceber que a recessão é coisa do passado e que a partir de agora nós estamos numa fase de recuperação da economia. Então essa mudança é talvez a mais importante que nós temos, mas há alguns passos à frente, né? E esses passam pela inflação, passam pelo desempenho da economia, pela questão das contas públicas, pelo setor externo, pelo próprio endividamento das famílias. Então, em várias dimensões, a economia está convivendo com mudanças neste momento. E nós tivemos aí, o presidente sancionou o orçamento, né? O orçamento que tem uma elevação em educação, em saúde, embora o salário mínimo, houve uma reclamação grande, porque o salário mínimo realmente teve um reajuste a menos, né? Exatamente. Do esperado. Eu acho que essa é a questão mais delicada em 2018, né? As contas públicas. Por que isso? Porque nós tínhamos uma meta para 2017 de 159 bilhões e nós conseguimos alcançar. Só que nós temos essa meta de novo para 2018 e aí falta um pouco de recurso. Então nós vamos precisar um corte aí entre 20 e 30 bilhões de reais para poder chegar lá. Mesmo que a gente consiga chegar nesse superávit primário, ainda ele está aquém de satisfazer os quesitos internacionais. Nós estamos sujeitos a perder nota das agências de análise de risco. Significa perder investimento? Perder, digamos assim, ou além de perder investimento, os investimentos que para aqui vêm vão exigir um juro mais elevado. Sim, bom, essa é uma consequência. E a questão, há uma preocupação agora nesse início de ano com elevação de algumas tarifas e algumas contas e os próprios alimentos, algum problema com safra que está se desenhando? Nós sempre passamos assim acima da meta da inflação. A meta da inflação era 4,5%, no máximo 6,5%. Foram muitos e muitos meses e anos acima dos 6,5%. Neste momento nós estamos abaixo dos 3%. Então nós terminamos o ano, né? Sim, terminamos o ano. Então essa redução foi em demasia. O mercado está com certa dificuldade de explicar. A questão a partir de agora é que à medida que os alimentos recuperarem os preços, à medida que a energia for elevada, que os combustíveis forem elevados, tudo isso pode trazer a inflação para 3,8%, 4%, um pouquinho abaixo da meta. Mas mesmo assim está numa situação muito boa a estabilidade da economia brasileira. E nós terminamos o ano com menor taxa de juro básico, da taxa Selic da história, né? 7%. Exatamente. Nós conseguimos derrubar a taxa Selic para 7%, e isso produz algumas mudanças, né? Isso facilita os investimentos, isso muda o perfil do investidor. O investidor tende a sair da renda fixa para a renda variável, ou seja, da poupança para a bolsa. No meu blog eu tenho passado ao leitor a informação digamos assim, dos valores extraordinários que as bolsas alcançaram nos Estados Unidos, na Ásia, né? E aqui no Brasil, na Argentina. Então o nosso crescimento foi de 26%. Então essa mudança se dá em função da queda do juro básico. Quando há queda do juro básico da taxa Selic, automaticamente a pessoa está disposta a correr mais risco, né? Só que aí exige mais profissionalismo, mais apoio em termos de aplicações financeiras. E a população que nos acompanha, os assalariados em geral, eles vão colher aí esses frutos de alguma forma? Bem, a retomada da economia, para sair da recuperação que nós estamos para a retomada, não há possibilidade de pensar em investimento de empresário neste momento. Por quê? Porque na recessão nós tínhamos uma capacidade instalada muito grande para investir e nós investimos pouco. Então essa diferença, esse ato que existe entre a capacidade de produzir e o que nós estamos produzindo, vai adiar um pouco o investimento do empresário. Mas o consumo das famílias é o grande fator do crescimento da economia em 2018. Isso já está se visualizando, esse consumo a partir do Natal ali já começou a ter... O Natal apenas consolidou a visão do setor de serviços, né? Ele já vinha num crescimento
e há instituições financeiras trabalhando com o crescimento do consumo das famílias da ordem de 5%. E para recuperar emprego tem que ter investimento por parte dos empresários. Tem que ter, só que a dose de desemprego é muito elevada, né? Isso passa pelo ano eleitoral, isso passa por uma proposta que seja factível e que a população acredite que possa ser realizável. Aquela realidade de pleno emprego que já tivemos, isso vai demorar alguns anos. Vai demorar alguns anos até que possamos chegar lá. Vamos ter que ter paciência, então. Tem que ter paciência, tem que ter credibilidade do governo e tem que ter confiança do consumidor e do empresário. Sim. E agora, para finalizar, está o Rio Grande do Sul está nesse compasso de espera aí para a gente está no compasso de renegociação. Espera. Eu acredito, né, que é preciso, é fundamental entrar nesse pacto fiscal que o Rio de Janeiro, digamos assim, acessou, mas eu penso de todas as dificuldades que o governo vem enfrentando para obtê-lo. Frachelli, muito obrigado mais uma vez. AntônioCarlosFrachelli.com é o blog do Frachelli, mais informações a gente encontra lá.